Bom dia, boa tarde, galera, boa noite. Energia positiva para todo mundo. Hoje eu vim contar a história por trás do título do meu canal, Amanda Piranha. Que é uma história, assim, hoje para mim, e na época também, foi um tanto quanto curiosa. Enfim, começamos do início. E sim, realmente eu estou com dois brincos diferentes, porque a gente é assim, a gente tem estilo, a gente gosta das coisas assim, entendeu? E eu decidi, né, como meu cabelo tá sendo ele, pelo menos o brinquinho para dar um upgrade no ser humano aqui. Enfim, moral da história. Vamos começar do princípio, né? Com 11 anos eu morava nos Estados Unidos. E na época minha mãe decidiu que a gente ia voltar pro Brasil. E beleza, voltei pro Brasil. Chega a Amanda com 11 anos no Brasil. Apesar de eu ter 11 anos, eu sempre fui fisicamente bem evoluída, vamos dizer assim. Assim, para vocês terem uma ideia, eu tive meu primeiro sutiã com 9 anos. Com 9 anos eu tinha, sabe aquelas pelotinhas, né, que a gente começa a ter com 11, 12 anos? Então, eu tinha com 9. Meu primeiro sutiã foi com 9 anos. E a galera que me conhece sabe, eu sou peituda. Agora não, que eu emagreci bastante, virou 2 mochibas, mas tudo bem, tamo aí, tamo feliz, né? Pelo menos tamo magra, né? Ah, enfim, então, assim, eu saí dos Estados Unidos, que na época, não sei se eu acredito que é uma questão cultural, porque na época não era uma grande coisa o meu corpo, apesar de eu ser uma menina de 11 anos que parecia, na época parecia que eu tinha 13, 14 anos. Quando eu cheguei no Brasil, que eu continuei desenvolvendo, né, claro, eu, assim, para ajudar a minha situação, eu sabia falar português muito bem, nunca tive sotaque americano nem nada disso, mas eu não sabia escrever em inglês. Então, ao invés de eu ir para a sexta série, né, para as minhas da minha idade, que tinham o corpo pelo menos um pouquinho mais próximo do que o meu, porque assim, com 12 anos eu tinha cara de 17, tipo, eu tinha corpo de 17 anos. Eu andava na rua e eu parecia que eu era muito mais velha, porque eu tinha peitão, eu tinha bunda, eu sempre tive coxa grossa e tal. Então eu não aparentava ter a idade que eu tinha, né? Moral da história: a pessoa foi para a quinta série porque ela não sabia escrever. Na quinta série, eu comecei assim, a ter um crushzinho, um namorozinho com um rapaz da oitava série, na época. O nome dele é Thales, lembro disso até hoje. E assim, era aquele namorico, sabe? Porque eu era tipo, eu tinha corpo de mulher, mas eu era uma criança, cara. Eu saí dos Estados Unidos, tipo, brincando de boneca, entendeu? Tipo, amarelinha. Então, assim, não era um namoro de assim, a gente beijava e tal, né? Tipo assim, custou pra gente dar o primeiro beijo e tal, né? Mas enfim,
ele era meu namoradinho. E aí tinha um campeonato entre as escolas de, acho que era futebol, vôlei na época, tinha um monte de coisa. Claro que eu não participei, eu só assisti, porque eu sou péssima em, em esportes. E, assim, por a gente quase não se beijar e tal, porque, de novo, pra mim aquilo não era, eu, eu era retraída, até então eu era retraída, não era muito nova, eu era uma menina de 12 anos, entendeu? Que eu sei que hoje em dia as meninas de 12 anos estão engravidando e etc e tal, mas eu na época eu brincava de boneca, cara, e eu brincava escondido, porque tipo, eu tinha um namorado na escola, e chegava em casa eu ia brincar de escolinha, entendeu? Com a minha vizinha Karina na época, e assim, eu brincava escondido, porque eu não queria admitir isso, entendeu? Então, assim, beijar na boca já era muita coisa, entendeu? Já era muito grande pra mim. E eu, na minha santa inocência, caí na besteira de, assim, aí a gente ia, né? Todas as escolas juntavam, a gente ia pra arquibancada e tal. E ele, como sendo meu namoradinho, assim, a gente sentava um do ladinho do outro. E eu caí na besteira de deitar no colo dele. E, tipo, eu não deitei, tipo, assim, no colo dele. Deixa eu ajustar isso daqui um pouquinho. Eu não deitei no colo dele, tipo, perto, sabe, das partes baixas, vamos dizer assim. Perto do peru, vamos falar o português correto. Eu deitei minha cabeça, tipo, no joelho do cara, entendeu? E, e eu tinha um cabelão e ele ficou mexendo no meu cabelo e tal. Uma coisa super. Não tinha nada de sexual na situação, não tinha nada de ruim, não tinha nada de. Não tinha sabe? Não, simplesmente fiz aquilo. A minha professora de matemática na época, que eu não vou lembrar o nome dela, e não vou fazer questão de lembrar, porque eu sinceramente acho que ela era uma puritana. Eu lembro que ela estava sentada perto da gente e ela me olhou com um olhar de reprovação, como se eu tivesse feito o pecado dos pecados dos pecados do mundo. O que eu fiz? Levantei, né? Beleza, achei que estava tudo bem. No outro dia, na escola, a professora de matemática, gente, eu queria lembrar o nome da mulher. Enfim, ela deu. Sabe quando a pessoa dá ela meio que deu um sermão sobre a situação, mas ela não citou meu nome, né? Mas todo mundo sabia que ela estava falando de mim, né? Óbvio, né? Enfim, moral da história. Eu e Thales terminamos, porque eu acho que na época, porque eu era muito quietinha, tipo, eu não deixava ele passar a mão na minha bunda, não, sabe? Era só beijinho. A garota, tipo assim, eu era exótica por ter vindo dos Estados Unidos, mas era só beijinho que eu dava, eu não fazia grandes coisas, entendeu? Até então a pessoa era. Eu tive uma época inocente. Acredite quem quiser, eu tive uma época inocente. Beleza. Aí o que aconteceu? Logo depois que a gente terminou, eu fui numa seresta com a minha mãe. A minha prima estava visitando, meu tio estava visitando. E eu sei que eu e minha prima fomos dar uma andada na rua. Baixo Guandu é uma cidade deste tamanho, né? Eu devia ter já 12 anos e tal. E fomos dar uma andada na rua.
esse deus grego, 2 metros de altura, ombros largos, pensa num homem bonito. Ele é mais. E assim, virou pra mim e falou assim: ô Morena, fica comigo. Minha prima, eu sonsa, né? Porque eu sempre fui sonsa pra essas coisas. Minha prima me cutucou e falou assim: Amanda, ele tá falando com você. Falei: como assim tá falando comigo? Oi? Esse deus grego falando comigo? Aí tá. Lógico que acabamos ficando, né? Só que ficar naquela época, gente, era só beijar, sabe? Era só beijo na boca mesmo, entendeu? E assim, amo o Marcão, entendeu? Assim, até hoje ele é meu amigo. Acho que ele tá até casado e tal. Mas na época ele tinha 18 anos, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele tinha 18 anos. E o que ele tinha de beleza, ele tinha de bobice mesmo, sabe, homem bobo, que só fala besteira? Então o que eu fiz? Eu beijei o máximo que eu pude. Porque quanto mais eu beijava, menos besteira eu tinha que ouvir, entendeu? Então tava tudo ótimo. Beleza. Chego eu no dia seguinte da escola, novamente, a inocência em pessoa. Virei para minha colega e falei assim: eu fiquei com um tal de Marcos. Ela vira para mim, olha, oi, você ficou com quem? Falei: é o Marcos e tal, ele é alto, loiro e tal, assim, lindo e tal, bonito, achando que, né, beleza, não sabia que todo mundo conhecia o cara, entendeu? Eu não sabia que o cara era o objeto de desejo de todo mundo. Ela virou e falou assim: eu não acredito que você ficou com ele. Eu falei assim: gente, mas pra que eu vou mentir? Eu fiquei com ele, uai. O Marcos que estuda na tal escola e não sei o que, papapá. Porque tinha a nossa escola que ia até a 8ª série, e aí tinha outra escola que ia, né, que era 2º grau. E eu falei assim: é esse mesmo. E a situação ficou tão assim dramática que ela foi até ele perguntar, entendeu? Gente, eu nunca me senti. Eu queria enfiar minha cabeça dentro de um buraco, porque ela não acreditou que o homem ficou comigo. Pior, que ele tinha pedido para ficar comigo. Que absurdo, entendeu? Beleza. Aí começou o bafafá, né? Que a Amanda ficou com o Marcão, que não sei o que papapá. No meio desse falatório todo, eu fiquei com outro menino. Ai, que eu acho ele lindo até hoje, tá? Virou professor de academia, o nome dele é Willis. Se eu não me engano, continua em Baixo Mandu, casado, lindo, lindo. Na época, ele tinha aquela vibe de bad boy, assim, entendeu? Aí eu amei. Amei, apaixonei, queria beijar mesmo. E beijei. E logo depois, a gente ficou umas 3 vezes. Gente, de novo, eu não posso enfatizar isso o suficiente. Ficar é só beijar. Eu não transei com nenhum desses caras. Nenhum. Eu era virgem na época, entendeu? Eu só beijava na boca. Aí eu acabei ficando com outro cara que eu não vou lembrar. Não vou lembrar o nome dele. Não vou lembrar. Beleza. Enfim. Eu sei que num espaço aí de 6 meses aí, eu fiquei com uma fase. Foi o Marcos. Não, foi o Thales primeiro. Depois foi o Marcão. Depois foi o menino que eu não lembro o nome. Depois foi o Willis. Eu acho que eu não fiquei com ninguém mais, não. Mas se eu fiquei com alguém na 5ª série,
que eu não lembro, desculpa, mas hoje eu tenho 31 anos. Na época eu tinha 12. Enfim, começou o zuzuzum na escola, porque a Amanda era piranha. Eu falei, mas gente, eu só tô beijando, eu não tô fazendo nada demais, deixa eu beijar na boca. É uma coisa tão gostosa. E assim, do tipo de me isolarem mesmo, das minhas ficarem com raiva de mim, entendeu? E de, tipo, me chamar de piranha, de piranha, de piranha, de piranha. Eu lembro que, como eu morava em Baixo Mandu, que era Espírito Santo, e a gente estudava em Aimorés, né? E para me sacanear, uma das meninas cantavam, as meninas começavam a cantar aquela música, ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. E foi nessa época que eu meio que assim, sabe quando você liga o foda-se? Porque eu sabia que eu não era piranha, cara. Eu só gostava de beijar na boca, velho. Né? Sorry, né? Se o cara não quer ficar com você e quer ficar comigo. Desculpa se eu sou bonita. Desculpa, desculpa. Não é minha culpa. Mamãe fez assim, entendeu? A gente nasceu assim, a gente viveu assim, a gente sobrevive assim, entendeu? Esse rostinho não tinha como. Imagina esse rostinho, agora tem 31 anos. Imagina esse rostinho com 12, meu amor. Com um corpo de 17. Eu abalava corações. Então, assim, não era minha culpa, né? Mas antes, porque assim, na época eu e minha mãe, a gente tinha uma ligação muito forte e assim, eu sempre fui muito honesta, né? Então eu sempre falei com, com a minha mãe, com quem eu fiquei, deixei de ficar e tal. A minha mãe sempre soube. Quando eu dei o meu primeiro beijo, né? Minha mãe foi a primeira pessoa que eu contei. Então, assim, o que eu fiz? Porque eu sou um ser humano vingativo, entendeu? Demora, porque vingança é um prato que se come frio, gente. Aí eu fiz maior drama com a minha mãe, que eu tava sendo isolada na escola, que não sei o que. Sinceramente, eu tava gargando e andando. Mas que eu tava sendo isolada na escola, que eu tava sendo chamada de piranha. Blá, 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 blá. Minha mãe foi na escola e fez um fuzuê, porque minha mãe é barraqueira, né? Minha mãe é barraqueira. Então ela foi na escola e fez um fuzuê. E teve gente chorando, e teve gente que mãe botou de castigo, que até hoje são minhas amigas, que claro, né? A gente é coisa de adolescente, coisas idiotas de adolescente, entendeu? Eu lembro que no ano seguinte, na sexta série, uma colega minha virou pra mim e falou assim, a gente conversando sobre sexo, e aí ela virou pra mim e falou assim, e aí, Amanda, como que é? Eu falei, como que é o quê? Ela falou assim, ai, como que é transar? Eu falei assim, eu não sei, filha, eu sou virgem. Ela falou assim, mas como assim você é virgem? Eu falei, amor, a gente beija, a gente não dá ainda. Eu comecei a dar depois, entendeu? Que eu ainda não considero como piranha, porque assim, apesar de eu ter dado muito, nunca cobrei. Foi sempre por prazer próprio mesmo. Enfim, então, por ironia do destino e por eu acho que eu sempre fui à frente, a minha visão sempre foi muito à frente, eu sempre fui uma pessoa muito liberal. Eu acho que a pessoa faz com o corpo dela o que ela bem entende e, e eu acho toda essa assim, acho super bacana o feminismo,
Mas o feminismo real, raiz, sabe? Essa coisa de que, ai, não pode raspar os pelos, porque se você raspar, você não é feminista. Você vai me desculpar, filha, mas eu não gosto de pelos, entendeu? Eu vou continuar depilando e eu vou continuar raspando e nem por isso eu acho que eu, assim, mereço menos valor do que outras mulheres. Então, assim, tem muita a galera tá muito radical, tá muito, assim, tá tudo muito dramático, né? E quando eu paro pra pensar, eu acho que a vida inteira foi assim, né? O povo é meio dramático. Moral da história, eu tô fugindo do assunto porque eu sou assim, né? Eu começo numa linha e já tô na outra. Mas moral da história, é por isso que eu coloquei o nome do canal de Amanda Piranha, porque a gente vai chegar na fase em que eu realmente comecei a transar. E aí é outra história. Muito interessante, inclusive. Várias histórias. Então, assim, o meu recado de hoje, eu acho que para de julgar o outro, sabe? Eu acho que no final das contas a gente chega a ser chato, cara. Tá tão chato. E sempre foi tão chato, sabe? As pessoas julgam o outro com base no que eles acreditam, então o outro tem que ser aquilo que você, né, que você quer. Deixa a pessoa, a vida não é sua, o corpo não é seu, sabe? Você não paga as contas da pessoa. Deixa a pessoa, se ela quer beijar, se ela quer transar, se ela quer, sabe, andar pela, deixa o povo em paz, gente, sabe? Eu acho assim, eu sou o tipo de pessoa que eu realmente não dou a mínima diferença, não dou a mínima importância. Quando eu cortei meu cabelo, aqui, pra você ter uma ideia, todo mundo amou, todo mundo elogiou. Teve uma menina que virou pra mim e falou assim: ai, eu detestei o seu cabelo, nossa, seu cabelo ficou horrível. Eu falei: amor, não se preocupa. Eu amei o meu cabelo o suficiente por mim e por você. Então, assim, liga o foda-se para as pessoas, entendeu? Porque eles têm para falar, porque eles têm para dizer. Vive a sua vida, começa tipo, fechar os ouvidos. Eu acho que eu passei muitas fases da minha vida. Eu não digo que a minha vida foi uma vida difícil, mas eu também não tive uma vida fácil, foi uma vida de muita luta. Eu sempre fui uma pessoa de mente muito aberta e eu sofri bastante preconceito por causa disso. Inclusive familiar, sabe? De dentro da minha família mesmo, de não ser. De não ser aquela pessoa porque no Brasil a gente é criada pra casar, namorar, casar, ter filhos. E eu sou o oposto, né? Eu odeio criança, mesmo. Não tenho paciência. Amo meu sobrinho, mas fico com ele no máximo 1 hora. Quando eu tava no Brasil. Quando eu tô no telefone com meu irmão, que ele tá fazendo gritaria, eu falo, manda calar a boca, que criança tem que ter respeito. Hein? Quando eu era criança, eu não podia falar alto no meio de adulto. Que palhaçada é essa? Então, assim, nunca fui do tipo de pegar a criancinha, achar bonitinho. Nunca foi o meu estilo, nunca tive vontade de ser mãe.
Isso sempre foi uma coisa desde criança. O interessante é isso, desde criança eu tinha. Eu brincava de boneca e tal, brinquei de boneca e tal, mas eu nunca. Eu lembro, minha prima, Sofia, me comentou um dia, a gente fazendo ela estava passeando em Baixo Guandu e a gente fez uma viagem de carro que a gente acabou ficando 10 horas dentro do carro, a gente ficou agarrada no trânsito, foi uma coisa horrível. Enfim, conversamos muito. E eu não lembrava disso, e ela me lembrou, ela falou assim, Amanda, é engraçado que você sempre, quando você brincava, que a gente brincava de boneca, você sempre falava que você tinha namorado, que o pai da sua boneca era seu namorado, nunca era seu marido. Porque eu nunca tive esse sonho de casar, de ter filhos. Não tenho nada contra. Acho, sabe, super apoio. Acho lindo, me emociono em todo casamento que eu vou. Acho, sabe, acho maravilhoso. Só que não serve para mim, entendeu? Então, assim, eu acho que falta um pouco disso na humanidade, de você entender que o que é bom para o outro não necessariamente é bom para você e tudo bem, sabe? Não é porque o outro casa que eu, né, que eu tenho que casar e etc, entendeu? Eu tinha gente pouco antes de eu vir pra Irlanda, gente, eu tinha gente virando pra mim falando assim, Amanda, você tem que arrumar um namorado pra você. Eu falei, gente, eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que fazer nada. Se você quer namorar, você arruma um namorado pra você. Eu não tenho que fazer nada. Sou obrigada a nada. Então, enfim, moral da história. Esse é o motivo do canal. Eu acho que vem a calhar com o espírito de pessoa que eu sou. Eu sei que é um termo ofensivo, piranha, mas eu levei pra palhaçada mesmo, pra tipo, tô rindo de você, porque você não sabe do que você tá falando, entendeu? E eu sou do tipo que eu acho que quanto mais importância você dá para a ofensa que a pessoa quer te fazer, mais ela consegue te agredir. Então, assim, eu sempre fui do tipo que pegava as ofensas, os preconceitos e levava pro lado da zoeira mesmo, porque eu tava cagando e andando, eu tava nem aí, entendeu? Não gostou. Enfim. Beijo de novo. Muita energia positiva. Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Fez me lembrar assim uma época assim gostosa da minha vida, porque é bom lembrar da adolescência, né? Lembrar daqueles primeiros namoradinhos, aqueles primeiros beijos, aquela borboleta no estômago, aquele frio na barriga de você querer ver a pessoa e tal. Então, assim, e explicar também para vocês o porquê do Amanda Piranha. Que para mim não se tornou uma ofensa, se tornou uma piada mesmo, entendeu? E eu acho que quando vem algo para você desse tipo, faça o mesmo, faz virar piada, não dê importância, né, pro que o outro pensa, ele não sabe da sua vida, ele não sabe quem você é. Eu acho que a partir do momento que você sabe quem você é,
e dentro do seu coração não importa. Enfim, gente, eu sei que o vídeo ficou longo, desculpa, beijos, energia positiva, paz, amor no coração, mais compreensão, mais amor e até o próximo vídeo.